Eu vou colocar a matéria do Guilherme Amado, inclusive, aqui para a gente poder ver, que isso aqui, para mim, é uma das coisas que necessita-se explicações, tá? A gente precisa de algumas explicações para tentar entender o que é isso que a Damares pediu para se fazer e para se reformar. O que acontece? Os funcionários do Ministério do governo Lula, né, do Direitos Humanos, encontrou um bunker da Damares Alves, né? Era uma sala que antes era uma sala a poucos metros do gabinete, né, que era ocupado pela Damares na época em que ela era ministra. Essa sala tem fechadura eletrônica, isolamento acústico, parede reforçada e até um cofre para armas. Aí eu já vou ter que perguntar: o que a ministra Damares, da Família, Mulher, Direitos Humanos e sei lá o que mais que colocaram embaixo para ela cuidar, o que a Damares Alves, por que a Damares Alves precisa de um bunker com fechadura eletrônica? Não é só isso, não é, tá reclamando da fechadura eletrônica. Por favor, não vai ser idiota nesse nível, né? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de juntar tudo. Eu tô falando da fechadura eletrônica, com isolamento acústico, com parede reforçada e até de cofre para guardar armas. Essa reforma aqui, nessa matéria do Guilherme Amado, inclusive, diz que custou 17 mil reais e que foi um pedido feito por um policial rodoviário federal que fazia a segurança da Damares. O nome dele era Marco Aurélio. Marco Aurélio Baierli, tá? Esse era o nome desse policial rodoviário federal que pediu para se fazer essa reforma que custou 17 mil reais. Esse policial enviou um documento no dia 28 de abril de 2021 com urgência, tá? Para o chefe de gabinete da Damares. E aí ele cobrou 7 condições para essa nova sala. Entre eles era essa de isolamento acústico, fechadura digital biométrica, saída de ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos, fragmentadora de papel, né? Que a Damares, além de precisar estar muito fechada, sem o barulho da sala sair de dentro para fora e o barulho de fora entrar, com a saída de ar-condicionado independente e cofre para arma, ela também precisava de uma fragmentadora de papel, né? Essa obra foi aprovada no outro mês e levou 9 meses para ser concluída, tá? Inclusive, no período dessa reforma, nessa matéria aqui do Guilherme Amado, tem um ponto, inclusive, que esse policial rodoviário fez mais um pedido, em que ele ressaltou que o isolamento acústico deveria impedir que os sons dentro da sala fossem escutados fora dela. O parâmetro cobrado para que o barulho de dentro da sala não saísse para fora era nível de fala, ou seja, o nível de uma conversa normal não poderia ter o som já do lado de fora. O som de uma conversa normal não teria a possibilidade de sair. Eu volto a me questionar, porque os argumentos que são colocados com isso aqui, né, é porque a Damares contava com proteção policial, por sofrer ameaça contra a vida dela, desde o início da atuação dela na frente do ministério, e dizem que essa sala foi adequada em cumprimento a uma orientação do Ministério da Justiça para que os policiais federais pudessem armazenar os equipamentos de segurança e também realizar atividades necessárias para garantir a devida segurança na época, ministra, tá? Essa é a justificativa. Mas eu vou ter que voltar algumas casas para a gente tentar fechar um quebra-cabeça que parece que nunca é concluído. A Damares,
é aquela mulher que veio a público dizer que tinha arquivos de crianças que estavam sendo traficadas e que eram mutiladas e que eram abusadas, de crianças que... Tudo na fala dela, sem nenhuma prova, tá? Mas ela dizia que o ministério dela tinha imagens e vídeos de crianças que tinham até os dentes arrancados para poder sofrer abuso sexual. É isso que ela estava querendo dizer, daquela maneira que ela se comunica, daquela maneira completamente sem noção nenhuma. Essa ministra que disse que tinha esse tipo de arquivo, que não encaminhou para absolutamente ninguém. Ninguém teve nenhum tipo de informação, ninguém recebeu esses documentos, não se recebeu nenhuma denúncia. Ministério Público não sabe disso. Ninguém sabe disso. A única pessoa que sabe desses documentos, dessas crianças, de onde elas estavam, de onde elas estariam, para onde elas estariam indo, o que aconteceu com essas crianças, quem são essas crianças, a única pessoa que sabia disso até então era justamente a ministra Damares, que dizia que o ministério dela tinha arquivos dessas crianças, com fotos provando, com vídeos provando. Ela nunca denunciou isso. Ela só usou isso num período de campanha. E isso morreu. Isso foi um assunto que não se foi levado a sério porque trataram como se a Damares estivesse mentindo mais uma vez, criando mais uma coisa que não é real. Mas eu gostaria que se tivesse algum tipo de investigação para realmente entender se o ministério da Damares realmente tinha esses arquivos e para que eles tinham esses arquivos. Por que eles guardavam esse tipo de arquivo? Porque não era para fazer denúncia, porque não fizeram denúncia nenhuma. Então, qual era o objetivo desse ministério ter isso? Agora, mais uma vez, quanto mais o tempo passa, a gente volta a se perguntar: para que esse ministério tinha esse tipo de coisa? Qual era o objetivo? Era para manter a Damares segura lá dentro, era para ela poder ter reuniões ultra secretas que ninguém poderia ouvir do lado de fora. Que reuniões eram essas? Não que a gente tenha que saber, que a gente realmente não sabe. Mas a Damares já falou muita coisa. Ela já fez acusações muito graves. Muito graves. Qual era o objetivo desse? Era realmente proteger a Damares com um cofre para armas, porque se ela sofrer algum tipo de ameaça, ela vai ter que se esconder nesse bunker com um cofre, com armas e picotadora de papel, porque daí enquanto a vida dela tá correndo risco, ela vai picar documento. É para isso? Esse é o objetivo desse lugar? Muito estranho. Muito estranho.